Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Essa vida no qual a gente passou alguma dificuldade. A gente sabe que, apesar do tema ser tão forte, estar voltado para a fome, a gente vai ver ao longo do conteúdo que há situações de fome que a gente certamente já passou. Eu já passei. E pessoas que têm a mesma condição financeira que eu também já passou. Então que a gente volte o nosso pensamento para um momento em que eu passei dificuldade. Que eu tive dúvida. Que eu não sabia em que momento aquilo poderia mudar. E que a gente volte também o nosso pensamento em alguém. Alguém que a gente conhece, um familiar, que neste momento está passando por alguma dificuldade. E essa dificuldade, ela pode ser a fome, pode ser um boleto vencido que ele não consegue pagar, pode ser um vício, pode ser uma desavença com a família, com os amigos. Pode ser a exclusão, que é aquela vontade de ficar sozinho quando as coisas estão muito difíceis. E que a gente agora possa considerar no nosso pensamento as pessoas que a gente não conhece e que certamente está por aí, na Coab 5, na Coab 2, na Vila Municipal. Pessoas que não têm acesso a um computador, não tem um colchão confortável, que passa muitas vezes por uma goteira, um móvel quebrado, um botijão de gás que ele está torcendo que não acabe. Pensar nas pessoas que neste momento não têm certeza se vão conseguir alimentar os seus filhos. Que neste ano a igreja, os católicos, cristãos, que eles sejam tocados e inspirados pela campanha da fraternidade. E que a nossa fé, ela seja ainda mais fortalecida, para que a cada dia o nosso coração seja um coração cristão, seja um coração de carne. Porque muitas vezes o nosso coração, ele fica muito parecido com uma pedra. Mas que neste ano, a campanha da fraternidade possa amolecer o coração do nosso povo, porque como a gente vai refletir hoje, vai ver, a solução para a fome, ela não está em ter mais dinheiro, mas a solução da fome, em grande parte, está na postura que a gente precisa ter, considerando a dificuldade do outro. Pai de bondade, ao ver a multidão faminta, vosso filho encheu-se de compaixão, abençoou, repartiu os 5 pães e os 2 peixes, e nos ensinou: dai-lhe vós mesmos de comer. Dai-lhes vós mesmos de comer. Confiantes na ação do Espírito Santo, vos pedimos: inspirai-nos o sonho do mundo novo,
de diálogo, justiça, igualdade e paz. Diálogo, justiça, igualdade e paz. Ajudai-nos a promover uma sociedade mais solidária, sem fome, pobreza, violência e guerra. Sem fome, pobreza, violência e guerra. Livrai-nos do pecado da indiferença com a vida, que Maria, nossa mãe, e todos os outros santos, Santa Dulce dos Pobres, Santa Teresa de Calcutá, interceda por nós para acolhermos Jesus em cada pessoa, sobretudo nos abandonados, esquecidos e famintos. Amém. Pai nosso, que estais no céu, Santificado seja o vosso nome. venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Tão simples assim, tão fácil assim. Aceite, prove dessa graça. O pão sustenta o homem, Jesus sustenta a alma. Milagre assim não há quem faça. Corpo que era pão, sangue que era vinho. Pra eternidade é o caminho. Eis o pão que os anjos comem, transformado em pão do homem. Só os filhos o consomem, pão pra alma que tem fome. Aos mortais dando comida, dás também o pão da vida. Que a família assim nutrida seja um dia reunida lá no céu. Eu vou fazer a leitura do Evangelho, que é o Evangelho que inspira o tema da campanha da fraternidade. É um momento em que Jesus recebe a notícia que João Batista foi morto. Então, a relação que Jesus tinha com João Batista era muito próxima porque eles eram parentes. E também porque João batizou Jesus. Então, Jesus reconhecia em João algumas características. E, principalmente, uma delas é a humildade. Então, imaginem vocês o momento que Jesus vivia após receber essa notícia. Então, nesse contexto é que acontece essa história, né, esse momento do Evangelho. Então, Jesus, ouvindo isso, o que aconteceu com João Batista, partiu dali de barco para um lugar deserto e afastado. Deserto e afastado. Assim que as multidões o souberam, vieram das cidades, seguindo a pé. Assim que desembarcou, viu uma grande multidão e, tomado de compaixão, curou os doentes. E, tomado de compaixão, curou os doentes. Chegada a tarde, aproximaram-se deles os seus discípulos, dizendo: o lugar é deserto e a hora está avançada. Despede as multidões para que vão aos povoados comprar alimento para si. Despede as multidões para que vão aos povoados comprar alimento para si. Mas Jesus lhes disse: não é preciso que vão embora, dai-lhe vós mesmos de comer. Não é preciso que vão embora, dai-lhes vós mesmos de comer. Ao que os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: trazei-os aqui. E tendo mandado que as multidões se acomodassem na grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos ao céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram saciados, e ainda recolheram
12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Todos comeram e ficaram saciados, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Ora, os que comeram eram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então, este é o evangelho que inspira a campanha da fraternidade. Tá? Então, ao longo do encontro, a gente vai rever e revisitar alguns trechos. Então, o primeiro ponto muito importante, a campanha ela fala de fraternidade e fome. Fraternidade a gente ouve muito. Então, o que é fraternidade? Fraternidade deriva da palavra frater, que é irmão. Então, fraternidade é viver como irmão. Então, a gente pode, às vezes a gente ouve falar assim, sei lá, ele deu um abraço fraterno. Então, ele deu um abraço como se estivesse abraçando um irmão. O carinho, o respeito. Então, o primeiro trecho, né, a primeira grande palavra da campanha da fraternidade, então, é relacionada a sermos e vivermos como irmãos. E aí vem o segundo ponto, que é a fome. Eu vou falar mais para frente detalhadamente o que é a fome e os motivos que nos levam à fome, mas a verdade é que 33 milhões de brasileiros passam fome. E aí, o passar fome aqui tem vários aspectos, mas nesse caso especificamente, 33 milhões não sabem quando vão comer. Se a gente comparar, e o ser humano ele é muito disso, de comparar, o estado do Paraná ele tem hoje 11 milhões de pessoas, aproximadamente. Então, imaginem 3 estados do Paraná de gente sem saber quando come, ou, neste momento, está com fome. O estado de São Paulo tem 48 milhões. Então, dos 33 para o 48, é um pedaço pequeno. Então, imagine quase um estado de São Paulo de pessoas que não sabem quando vão comer. Então, é um número assustador. É muita gente. E o fundamental, tem vários aspectos, vários motivos, a fome ela tem várias nuances. E é fundamental que todo mundo entenda isso. E o que é muito interessante no material da campanha da fraternidade, que ele é muito amplo. Então, ele abre a nossa mente. Ontem a gente teve um encontro da diocese com formação, e o interessante é que, por mais que eu tenha lido bastante, que eu trabalhe muito com a fome, em algum momento ali, algumas coisas se abriram para a minha mente, e essas coisas eu vou comentar ao longo do nosso momento. E aqui um trecho do Evangelho: partiu dali de barco para um lugar deserto e afastado. Este é um momento, e isso eu conversava com a Vera, este momento é um momento muito especial, que é um momento em que nós atuamos, aí falando de pastoral, em conjunto. O trabalho que a caridade faz em assistir as pessoas e as famílias, ela é muito fortalecida quando a gente atua, e é o que tem acontecido, e isso me deixa muito feliz, em conjunto. Então, a saúde, o ministério, o terço dos homens, a catequese, várias pastorais, por iniciativa própria, têm algumas atitudes, algumas ações que ajudam muito a nossa pastoral e fazem com que a gente assista as pessoas. Várias atitudes, que algumas até me surpreendem. E não é só, o resultado não é só o alimento ou o apoio que chega, mas para a gente que trabalha, às vezes a gente precisa de um alimento. Então, quando a gente percebe que as pessoas estão agindo em prol do que a gente está fazendo, isso, de certa forma, fortalece a gente mesmo. Porque o desafio de conviver com pessoas que precisam é que é muito triste. Há uns meses atrás, eu conversei com um padre, né, porque para mim estava muito difícil. Então, quando a gente no começo fazia ficha escrita das famílias. Então, teve um momento que eu peguei as fichas para rever cadastro, e eu começava a ler, eu começava a chorar, porque é muito triste ler a ficha. E a gente ainda conversa com as famílias, a gente vai na casa, é muito triste. Então, a questão do conjunto é porque a postura das pastorais, quando ajuda a gente, trabalha com a gente, fortalece quem está trabalhando na pastoral também, não é só a família. E é esse o momento que a gente, como igreja, precisa viver, de atuar como um conjunto, não cada pastoral focada no seu, mas a gente, de certa forma, se conectar, para que a gente consiga, além de evangelizar, a gente consiga agir.
E a gente vai ver que tem evangelho que fala especificamente sobre isso. Eu sei que cada um tem o seu carisma. Eu já fiz bastante coisa na igreja, mas uma coisa que eu não fiz, e a vez que eu tentei, eu passei vergonha, foi cantar. Não é o meu carisma cantar. Eu consigo fazer outras coisas, mas eu não consigo cantar. Mas, de alguma forma, eu preciso apoiar o pessoal do canto, porque é um conjunto. Então, eu entendo que cada um tem o seu carisma, mas a gente precisa caminhar junto, a gente precisa se conversar, a gente precisa estar junto. Porque se cada um fizer o seu trabalho isoladamente, em algum momento a gente vai desconectar. Então, este é um momento de atuação em conjunto, e isso é uma das propostas que o padre fez quando a gente começou a Pastoral da Caridade. E este momento também é um momento da gente refletir e, como cristão, ser cristão. Então, como humano, ser humano. Porque a gente sabe que hoje tem pessoas humanas que não são humanas no seu comportamento no dia a dia. Então, este é o momento para que a gente, como cristão, seja cristão. E, como humano, seja humano. E estou falando deste momento, esse encontro que a gente está tendo agora. Então, para que nosso coração e para que a gente não seja indiferente, e aí, voltando para a questão do Evangelho, o nosso pensamento, quando a gente vai refletir o Evangelho e todo o tema da campanha, nós precisamos nos colocar na posição do discípulo. Não é de quem precisa e não é de Jesus Cristo, mas do próprio discípulo. Por quê? Porque quantas vezes, indiferente, eu pensei em dispersar a multidão. Eu passei pelas pessoas e eu não as enxerguei. Porque essas pessoas, principalmente pessoas em situação de rua, elas não são vistas. Então, este é um momento para que a gente não seja indiferente à situação do povo. Para que a gente, de fato, não disperse os famintos, mas que a gente mesmo dê de comer. E aí fortalecer a busca pela justiça social, que é um aspecto cristão, e também refletir aqui neste momento, nesse dia, a questão de fé, né, os aspectos de fé social e política. Então, isso também faz a gente perceber que é fundamental a fé, ela nos alicerça, mas há aspectos sociais e políticos que precisamos viver como cristãos. Desembarcou, viu uma grande multidão e, tomado de compaixão, curou os doentes. Quaresma. A gente vive, e o padre falou em algumas homilias, né? Então a gente vive o momento da Quaresma, um momento que é um tempo de deserto. De um deserto que é lugar de solidariedade, de fraternidade, de reflexão, de fome, de dificuldade. É um momento de travessia. Então, se a gente for lembrar ali o Antigo Testamento, o deserto foi o lugar onde o povo passou. O povo que vivia escravo, com fome, e a fome ela é associada à escravidão, e é um povo que atravessa o deserto para chegar num lugar e encontrar a sua liberdade. E a liberdade também está relacionada à fartura, ao alimento. Então, o êxodo de um povo que passa por esse deserto é a busca da liberdade. E o alimento está relacionado à liberdade. Então, se a gente não tem condição de se alimentar, a gente não é livre. Então, somos um povo livre? Não, porque algumas pessoas ainda estão presas no deserto. E no deserto só sobrevive se a gente ajudar um ou outro. E aí, na história do Êxodo, Deus ele dá o pão. Desde lá do Antigo Testamento, e depois Jesus tem os seus momentos que ele mostra que ele é o pão e ele dá o pão. Então o maná veio do céu, que é um alimento que caiu para o povo que estava passando fome no deserto. E tem mais uma questão muito legal, assim, muito interessante, na questão do Êxodo. Quando Moisés falou para o povo, vai cair o maná do céu e vocês serão alimentados, o povo não acreditou nele. E aí ele ainda falou, olha, só que não pode guardar, só pega o suficiente para aquele momento. E aí o povo, naquela época, muito ganancioso, juntou mais do que precisava para o dia. E Deus tinha dito que era só para aquele momento. E aí os gananciosos guardaram, no outro dia estava cheio de verme e estragado. Então, esse aspecto também é interessante, porque é a história da ganância, de querer mais do que precisa. Não, é o suficiente para alimentar. E essa história do maná é muito interessante. E aí, no Novo Testamento, vem Jesus, que de novo vai para o deserto. Isso tem relação com a questão do Antigo Testamento. Então, deserto é o lugar que a gente falou, né, de passagem, de que precisa se ajudar. E lá ele entrega o pão, que aí é o evangelho que a gente conversou. E aí tem também uma outra questão, que é o Pai Nosso. A todo instante, quando a gente reza o Pai Nosso, a gente pede o pão nosso de cada dia. Então, é uma preocupação, uma aflição nossa, que Deus nos ajude para que a gente tenha o pão.
Imagine, então, a aflição de muita gente que, de fato, não tem o pão. Então, quão difícil é. Então, a cada reflexão, a cada vez que eu rezo o Pai Nosso, é importante que eu pense nesse povo também. E a fração do pão, que é característica de comunhão. Então, tem música, tem o momento da multiplicação, que ele abençoa e ele parte o pão. Então, tem vários momentos em que a fração do pão ela é característica de comunhão. Então, se eu estou fracionando, é para que eu entregue para outra pessoa comer. E aí, quaresma, momento de oração, jejum e esmola. E aí o padre também comentou isso numa homilia. A esmola não é o que sobra, não é a moedinha. Mas, como a história da viúva, tem a história da viúva que ela deu uma moedinha. E as pessoas falam, só uma insignificante moedinha. Não, aquela moeda para ela era muita coisa. E ela deu a moeda. Então, esse tempo de esmola não é o que me sobra, mas é aquilo que eu sei que vai ajudar. Então, é também desassociar a questão da esmola a uma moeda qualquer de 5, 10 centavos. Não, é algo significativo. Então, esse é o momento que a gente está vivendo agora, momento propício para a campanha da fraternidade. Padre Mauro ontem falou, campanha da fraternidade não é para tirar o foco da quaresma, mas é para fortalecer o momento de quaresma que a gente vive. Então, é para fortalecer esse momento. Então, vivemos na quaresma um momento propício para refletir a questão da fome, e é o que está acontecendo. E como cristãos, a gente tem onde buscar inspiração. Então, algumas fontes de inspiração cristã do nosso dia a dia, Santa Dulce dos Pobres, essa é do Brasil, é uma santa baiana. Então, sempre falo, tem lá o filme da Irmã Dulce. Então, assistam o filme da Irmã Dulce. Uma mulher que tinha condição de viver bem, que o pai tinha grana, e ela se voltou para a vocação religiosa e fez da vida dela uma relação com o pobre. E hoje tem uma obra na Bahia, que são hospitais, estruturas, que surgiram com o trabalho dessa mulher. Ela é incrível. Então, o nosso trabalho como pastoral de caridade, a gente está sempre lembrando de Irmã Dulce. Eu trouxe até uma imagenzinha dela ali para lembrar. Estive na Bahia alguns anos atrás e eu não consigo descrever para vocês o que eu senti. Eu chorava e olhei para uma moça que estava na minha frente, ela chorava, porque é uma coisa indescritível. Santa Teresa de Calcutá é da Índia, construiu um movimento que é mundial de assistência à caridade. No dia que eu conversei com o padre, ele me indicou o livro dela. Eu estou lendo um livro de 500 páginas, uma experiência maravilhosa. Uma mulher que viveu o que ela chama de escuridão. Então, ela viveu ao longo da vida dela uma grande dificuldade que ela não enxergava ali, ela se sentia numa escuridão total. E essa dificuldade que ela viveu foi proporcionalmente tamanha a sua fé. Então, todas as pessoas que conversavam e sabiam desse momento que ela vivia, ficavam surpresos de quanto ela tinha fé, de quanto ela amava o pobre, do quanto ela fez pelo pobre. Então, é uma história incrível também, que vale a pena a gente olhar. E São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, também de família muito rica, então largou tudo que tinha e foi viver uma vocação voltada para o pobre. E aí tem uma história maravilhosa de São Francisco e Clara, que é a irmã dele. São Francisco viveu na Itália. E aí tem a oração de São Francisco também, que é algo que sempre a gente pode revisitar para relembrar a nossa conexão com as pessoas que precisam. Onde houver fome, que eu leve o alimento, onde houver trevas, que eu leve a luz. Então, é uma boa referência para que a gente possa se voltar para o outro. Então, isso foi uma introdução para o conteúdo de hoje. Então, como que é a jornada de conteúdo que a gente tem para refletir hoje? O conceito de campanha da fraternidade, pela terceira vez a gente vai falar de fome, então vou falar um pouquinho da campanha. O conceito de fome, que é importante entender, e a campanha traz isso. O que leva à fome, e aí eu comentei isso nos recados, não é preguiça. Tem gente que eu ouço muita coisa, não é preguiça, tem muita coisa, então eu vou falar alguns motivos. A nossa responsabilidade como cristão. O padre mesmo falou, há pessoas que não acreditam que existe a fome no país. Como pode? Ele até brincou que planeta vive, mas então, como cristão, aqui a gente só vai reforçar, baseado no que está na Bíblia, a nossa responsabilidade como cristão. E aí,
o que é muito legal, o material traz ações práticas. Então, não tem nem dúvida do que eu posso fazer. Vou apresentar, a gente vai conversar sobre o que a gente pode fazer na prática, individualmente e como comunidade. E aí, por fim, os próximos passos. Tá? E aí, esse é o cartaz da campanha. O cartaz ele representa a partilha. Então, um país que muito produz, que exporta muita coisa, tem total condição de acabar com a fome pelo quanto que ele produz. Então, nós somos pessoas de cores diferentes, etnias diferentes, é um povo muito misturado, e aí aqui é uma sugestão de qual é o caminho que a gente deve seguir, que é compartilhando, partilhando. E aí o lema, né? Dá-lhes vós mesmos de comer. Tá? O lugar é deserto, e a hora já está avançada, despede as multidões. E aqui um poema. E eu não sei vocês, mas quando eu vi esse poema que está no material, não foi nem eu que incluí, eu me identifiquei muito porque é isso que a gente vê. É um poema de Manuel Bandeira. Vi ontem um bicho, na imundice do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava e nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Quantas vezes, eu mesmo várias aqui na Coab, eu estou ali na rua e eu vejo as pessoas revirando o lixo. Revirando para comer, revirando para tirar o seu sustento. Então, infelizmente, a gente tem pessoas vivendo como um bicho. E o que a gente pode fazer em relação a isso? Porque é chocante. E como eu digo, a gente ouve tanta coisa acontece na nossa vida, às vezes relacionada a pessoas humildes, acontecem algumas coisas que nos entristecem. Mas essas coisas não podem fazer o nosso coração endurecer e nem a gente entender isso como algo normal, porque não é normal. E aí, em relação à campanha da fraternidade, o que é muito interessante, a campanha da fraternidade ela nasceu no Rio Grande do Norte. Inísia Floresta é o nome da cidade. Então, ali nasceu a primeira vez, teve a campanha da fraternidade ali no Rio Grande do Norte, e aí a CNBB acabou promovendo isso e expandindo para o país todo. Então, é algo específico do Brasil. Então, a campanha da fraternidade é um momento para reforçar a quaresma, e ele acontece no Brasil, organizado pela CNBB. Então, num momento de deserto, num momento em que a partilha e a solidariedade é fundamental, este momento é a quaresma. Então, só quem é fraterno sobrevive neste momento de deserto, quando passa ao deserto. Quaresma é terreno fértil para a fraternidade. Então, a campanha da fraternidade como um todo, ela tem alguns objetivos. Então, quais são os objetivos gerais da campanha da fraternidade? Diante do flagelo do povo, dialogar, refletir e agir. O dialogar, há algum tempo já não tem mais. A polarização faz com que a gente nem consiga conversar. Porque a gente viu muita história na televisão que pessoas que vão até se agridem não conseguem nem conversar, porque vê o mundo de forma diferente. Então, graças a Deus, as coisas estão se acalmando e a gente precisa conversar. Como igreja, a gente precisa fazer o que a gente está fazendo aqui. Conversar, dialogar. Então, aqui de novo aquela história. Eu saí do foco do meu trabalho para falar sobre essas questões. A gente precisa conversar sobre a fome. Refletir, parar para pensar o que a gente está fazendo aqui hoje e o agir, que algumas pessoas já fazem e que a gente saia daqui um pouco mais motivado para a ação. A fome está sendo conversada na campanha da fraternidade pela terceira vez. Então, se é a terceira, é porque realmente ainda está muito ruim. Então, a primeira foi algumas décadas atrás, depois a segunda vez. E este ano, agravado pela pandemia, sim, mas há outros motivos também. E aí existe o Fundo Nacional da Campanha da Fraternidade. Eu também confesso que eu entendi isso agora. Então, todo domingo de Ramos tem uma coleta que tem um envelopinho que fala da campanha da fraternidade, no qual a coleta daquele dia é voltada para essa campanha. No material,
estudando, ele explica que uma parte desse valor fica para a diocese e uma parte vai para a CNBB. E esse dinheiro ele é usado para financiar ações sociais. Então, tem todo um processo que as pessoas submetem o projeto social, a ação social, e conseguem financiamento com esse valor que é arrecadado na campanha. Então, é muito importante que no dia da coleta a gente também colabore financeiramente para essa campanha, que a gente vai estar diretamente ajudando ações sociais. Não é preciso que vão embora, dá-lhes vós mesmos de comer. E aí, essa é a parte interessante em relação à fome, porque no nosso normal, a gente imagina que a fome é só não ter a comida. Mas há um termo que a gente chama de insegurança alimentar. O que é insegurança alimentar? Ela tem 3 estágios. O primeiro estágio é o leve. O estágio leve é quando a qualidade do que eu consumo, do que eu me alimento, ela cai. Ela cai porque é provável que se eu não mudar, eu não consumir algo mais barato, se eu não passar a trocar o contrafilé pela salsicha mais alguns dias no mês, talvez eu não consiga comer até o final do mês. Então, pelo risco de não se alimentar, eu passo a comer um alimento mais barato. E aí, esse alimento mais barato, ele cai em qualidade nutricional. É como se a pessoa tivesse que, nos últimos dias do mês, comer miojo vários dias. Então, essa é a insegurança alimentar leve. Então, cai a qualidade do que eu consumo. A segunda é a moderada. Na moderada, cai a qualidade do que eu me alimento, mas também, em um dia ou outro, talvez eu não coma. Então, eu não tenho a certeza se eu vou conseguir me alimentar. Eu já como um alimento que não vai ser suficiente, mas também, em alguns momentos, eu não tenho certeza se eu vou comer. E a insegurança alimentar grave. A grave é quando não sabe quando vai comer. E, acima de tudo, quando há crianças que não estão sendo alimentadas. Então, o que a gente está acostumado a imaginar como fome é só esse último estágio, mas existem os 3. Então, no Brasil, pessoas que não se alimentam, que não sabem quando vão comer, ou estão passando fome neste momento, são 33 milhões. E aí, os que de vez em quando fica sem comer, ou já comem um alimento que não tem qualidade, são 65 milhões. Os que comem uma coisa que talvez com o tempo vá fazer mal, mas comem de menor qualidade para poder não ficar sem comer, são mais de 100 milhões. Eu não coloquei aqui, mas são mais de 100 milhões. Então, é assustador. E aí, o que é a fome também? A fome é um alerta natural. O seu corpo ele manda uma mensagem que você precisa consumir algo, senão isso vai prejudicar o seu raciocínio, a sua saúde. Então, é um alerta natural do corpo. Então, quando eu tenho fome, quando eu não me alimento adequadamente, eu também vou ter dificuldade. Então, aqui a gente entra no outro aspecto. Como, no mercado de trabalho, a gente tem 2 pessoas. Uma pessoa que cresceu numa família bacana e tem um tablet desde quando nasceu na mão. E, do outro lado, a gente tem uma pessoa que vive dificuldade financeira e que não se alimenta adequadamente. Como que essas 2 pessoas vão concorrer em pé de igualdade? Então, o mercado ele fala de meritocracia. Se você entregar mais, você vai ganhar mais. Só que não é justo, porque há diferenças entre a capacidade das pessoas. E uma delas, por não se alimentar, ela não consegue raciocinar de uma forma igual. Então, esse é um outro aspecto da fome, que também vai fazer com que eu tenha dificuldade de ganhar o meu pão, porque eu não vou conseguir raciocinar por conta da questão da alimentação. Isso já acontece em escolas, com as crianças. E aí, esses são os números da fome no Brasil. Então, Nossa, eu coloquei reais ali. Ó. A pessoa, quando trabalha com finanças, é assim. São 33 milhões de pessoas em situação grave, que de fato não conseguem e não sabem quando vão se alimentar. E aí, o que causa a fome? Então, esse é um primeiro aspecto. Eu trouxe a história da pizza para não ficar tão porque as pessoas falam de percentual, mas na verdade é assim. Imagine que na sua casa você convida 10 pessoas para comer uma pizza. Então, são 10 amigos, vão lá para a sua casa para comer uma pizza. E então, as 10 pessoas chegam, você pede a pizza, e essa pizza ela tem 10 pedaços, tá? Ela tem 10 pedaços. Quando chega a hora de comer, você vai separar as pizzas. Então, o que você vai fazer?
Você vai pegar 2 pedaços de pizza, você vai dar para 8 pessoas comerem. E depois você vai pegar o restante, que são 8 pedaços de pizza, e você vai dar para 2 pessoas comerem. O que vocês imaginam que vão acontecer com essas 2, que vão comer 8 pedaços, e com essas 8 que vão ter que dividir 2 pedaços? Parece absurdo, mas é o que acontece hoje na nossa vida. Esse é um aspecto financeiro econômico. Se a gente fosse dividir o dinheiro do país em 10 pedaços, 8 pedaços vão para 2 pessoas. São os 2, 3, 4 mais ricos do país ou do mundo. E 2 pedaços desse dinheiro vai para um grupo enorme de pessoas. A gente chama isso de Pareto. 20% do recurso vai para 80% das pessoas. É um absurdo, porque é como... Né? Eu ia citar uma música, mas acho que não é o lugar. Mas assim, é o rico cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Esses 2, que têm 80% do dinheiro do mundo, com facilidade, o dinheiro dele aumenta muito rápido. Enquanto esses 8, que recebem 2 partes do dinheiro que movimenta a economia, vivem numa dificuldade enorme. Então, é o rico, cada vez mais rico, e o pobre, cada vez mais pobre. Então, esse é um dos motivos. A má distribuição de renda e de terra no país. Então, é o que eu falei, né? Já pensou? As suas 8 pessoas, 8 visitas dividindo 2 pedaços, que loucura ia ser? E esse aqui, que é interessante. Eu como 2 pedaços de pizza, 3 no máximo. Então, não consegue nem comer, vai passar mal. E é o que acontece. Não precisa de todo o dinheiro que ele tem, mas ele quer o dinheiro. Hoje eu estava na padaria... Não vou falar qual é a padaria, né? Mas algumas pessoas já sabem. Eu estava na padaria hoje e o dono da padaria foi numa mesa, viu que a pessoa pegou um suco e ele foi reclamar no balcão com os funcionários para ir lá anotar. E aí a menina do balcão olhou para mim, olhei para ela, ela falou assim, é isso. Quanto mais tem, mais quer. Fez questão de vir avisar que o cliente pegou o suco para marcar o suco para não deixar de pagar. E o funcionário já estava lá marcando o suco. Então, quem tem, quer cada vez mais, né? Então, o primeiro é a distribuição justa de renda, a questão do desemprego, e a questão do desemprego não é só a falta de emprego, é o preparo. Não tenho condição de trabalhar com... A gente tem ofertas de emprego hoje que as pessoas não conseguem fazer, porque não sabe, não tem preparo. Não tem preparo, não sabe ler, não sabe mexer num computador. Então, não é só a falta de emprego, mas é o despreparo do povo. Então, é preciso atuar nessas 2 coisas. Então, essa é a realidade do desemprego. Então basta a economia bombar e ter emprego para todo mundo? Não. Cultura do descarte e desperdício. O volume de alimento que tem no país é suficiente. Mas quanto alimento no Ceasa é jogado fora, quanto alimento apodrece na casa de quem tem muito e não come tudo. Então, tem alimento suficiente. O problema aqui é o desperdício e o descarte. Poderia ser reaproveitado e tem cursos que ensinam a gente a reaproveitar. Casca de alimento, um monte de coisa. Agricultura do lucro, quando o país, o empresário, ele tem ali a terra. O que ele vai fazer? Ele vai produzir a cana, que é o que é mais lucrativo. Ele vai criar gado, que é o mais lucrativo. Então, o foco não é a questão do todo, mas é a minha maior lucratividade. Então, o foco no lucro faz com que a pessoa procure produzir a melhor maçã para mandar tudo para fora. E para dentro fica só o caco, ou o que sobrar. E a exploração do trabalho, o trabalho escravo. O Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão, e ainda assim continuou tendo escravidão depois de abolida. Tá? Aí você fala para mim, pô, Washington, exploração do trabalho escravo. Vou mostrar uma coisa para vocês daqui a pouco. E a questão dos vícios. Eu trabalho faço e atuo em movimentos que atendem pessoas em situação de rua, que é normal falar, não vou levar. Viciado, fica lá se drogando, não quer nada com nada. Gente, a questão da fome não é só porque o cara está viciado que ele está ali, ele não está nem aí com nada. Aspectos anteriores, fome, dificuldade financeira, não tem emprego, não tem capacidade, tudo isso desencadeia os vícios. Bebida, droga, um monte de coisa. E além disso, além dos vícios, as brigas. Briga em família, que o pai não consegue sustentar, ou a mãe está com dificuldade no emprego, está ganhando pouco, mãe sozinha, solteira, porque
né? O pai não cumpriu o seu papel. Então, é uma série de coisas que são consequência do que está acontecendo. Então, não é só por questão de vício. Então, eu ouço muito, não vou ajudar porque está na rua e está usando droga. Não é assim. E aqui a questão da escravidão. Gente, esse mês estourou esse caso. No sul do país, empresas que são contratadas de grandes vinícolas, explodiu caso de escravidão, análogo à escravidão. Então, o povo estava tomando choque, trabalhando e não recebendo para pagar a comida, que eles aumentam o preço, enfim. Uma galera, isso aqui é um ginásio de uma galera que foi encontrada nessa situação. E aí as grandes vinícolas, essa aqui é a Salton, tá? É uma das envolvidas. Não estamos sabendo. Não estamos sabendo, estão me avisando que estou no lugar errado. Não estamos sabendo, não. Ele trabalha para a gente, mas eu não sabia, não. Mentira, gente. Uma empresa com uma estrutura dessa não tem como fiscalizar seus fornecedores. Então, hoje, a gente tem, em algum lugar aqui no país, alguém que está sofrendo escravidão. E aí, sofrer escravidão passa fome ela, passa fome a família dela. Temos aqui 5 pães e 2 peixes. E a nossa responsabilidade? A nossa missão. Então, aqui eu vou me basear só em leitura bíblica. Então, Jesus disse, eles não precisam ir embora. Dá vocês mesmo de comer. Para que mandar o povo embora? Alimenta o povo. Eu tive fome e me deste de comer. Então, é aquele momento que ele fala, o que faz para os pequeninos, você faz a mim. Então, quando eu ajudo alguém, eu estou ajudando, eu estou fazendo pelo próprio Cristo. A fé sem obras é morta. Então, aqui é uma palavra de São Tiago, que é a nossa mensagem é fundamental rezar, mas a oração também é ação. Então, é preciso fazer algo e ir além. É a prática da fé. O bom samaritano também é algo muito interessante, porque o bom samaritano é uma pessoa que foi assaltada e ficou no chão toda arrebentada. Passou um que todo mundo imaginava que seria o quem poderia ajudar. A gente pode dizer que é quem tem dinheiro. Passou batido. Passou um segundo que também, em teoria, deveria ajudar. Passou batido. E aí o samaritano, que era um povo que não era reconhecido, tinha uma má fama e tal, o samaritano parou e falou, peraí, deixa eu ajudar esse aqui. Quantas vezes a gente pensou, eu não consigo trazer uma cesta básica, eu não consigo ter contato com pessoas em situação de rua porque eu fico muito triste e tal. Então, isso não é um motivo para a gente não ajudar, porque há sempre uma alternativa. De você não trazer a cesta básica, traz um alimento. Se você não consegue lidar, que é difícil mesmo ali no momento, então apoia com outras ações. Então, é não esperar o momento certo para fazer, porque a gente tem a condição de fazer aquilo que o coração manda. E aí tem a questão do êxodo, para mostrar que Deus a todo instante ele está ali para entregar o pão. Então o pão ele representa a ausência da fome. Então o povo ele está sempre assistido por Deus. E aqui uma fala de Dom Helder Câmara, que é alguém que trabalhou muito pelo social, que ele fala, se eu estou com fome, o problema é meu. Mas se o outro está com fome, o seu irmão está com fome, o problema é nosso. Então, para despertar a percepção que é importante fazer alguma coisa. Tomou os pães, 5 pães, 2 peixes, e levou os olhos ao céu e pronunciou a bênção. E aqui, uma história, a gente vai entrar agora mais na parte da ação. Então, há uma história em que um monge, ele estava no meio, ali no bairro, preparando uma sopa com água, e aí as pessoas começaram a se aproximar. E aí perguntaram para ele, que tem nessa sopa aí? Ele falou, água, pedra. E aí uma pessoa foi e falou, não, peraí, cenoura, eu tenho cenoura. Aí o outro foi, não, peraí, eu tenho um tempero aqui. Aí o outro foi e falou, não, peraí, eu tenho um pão aqui. E aí com cada participação de cada pessoa, ao término, ele tinha uma sopa rica e farta. E todo mundo comeu. A nossa participação é no pouco.
eu também já ouvi muito assim, olha, aqui 2 quilos de arroz é pouco, mas eu espero que ajude. Eu ouço isso com frequência. E eu sempre falo, não é pouco. Esses dias mesmo, uma pessoa eu fui pegar algumas coisas e ela falou, não, é pouco. Eu falei para ela, se a gente tivesse tido esse pouco uma semana atrás, eu não teria ido no mercado comprar. Então não é pouco. Porque o mais importante é que eu dê de coração. A história da viúva é uma moeda, mas é o máximo que ela podia ajudar. Então nunca será pouco. O seu tempo, o que você doou, o que você ajudou. O importante é o que está aqui, dentro do seu coração. Partindo o pão, deu aos discípulos e os discípulos às multidões. E aí, falando mais da ação prática, agora a gente vai ver ações práticas do que a gente pode fazer mesmo. Falando de economia, existem 3 coisas importantes, interessantes. Já existe algo chamado economia solidária. Na economia solidária, o produtor, ela meio que se baseia em troca, é como se fosse uma cooperativa. Então, por exemplo, eu tenho ali uma plantação de alface. Então, parte daquela plantação eu troco com as pessoas, como com outras coisas. Então, é uma base de troca. É uma base de... eu vendo por um preço muito baixo que custei a minha produção. Então, é um olhar mais solidário, onde um troca com o outro, um ajuda o outro. E isso, até recentemente, tem um projeto de lei para formalizar isso que já existe. Economia de comunhão, na qual a empresa, o que ela produz, o lucro, ele é voltado para a sociedade. Então, uma parte é para ajudar quem precisa, uma outra parte é para a formação e desenvolvimento das pessoas que precisam, e uma última parte é voltada para a própria empresa. Então, a gente chama isso de economia de comunhão. Tá? Também é muito voltada para ajudar o outro. E a economia de Francisco e Clara, que Papa Francisco motiva os jovens que trabalham com economia, que conhecem de economia de vários lugares do mundo, junta esses jovens e colocam eles para trabalhar por ideias que possam mudar a economia e ter um olhar mais voltado para o pobre. Então, isso são 3 realidades que existem e já acontecem no mundo. Tá? Todos comeram e ficaram saciados. E aí, essa música também estava no material, não fui eu que trouxe. Mas ela fala um pouco do que as pessoas precisam. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Então, no começo do Evangelho, os apóstolos falam, os discípulos falam, só temos 5 pães e 2 peixes. No final, sobraram 12 cestos cheios. Então, a perspectiva era de falta, e no final, sobrou. Então, agora a gente vai para a parte prática. Então, vamos refletir primeiro o eu agindo, e depois como a gente pode trabalhar em comunidade. Então, vocês receberão uma folha, e aí a gente vai ler, eu vou ler alguns trechos. Na verdade, o primeiro eu vou ler tudo. E aí a gente vai refletindo, para vocês verem o quão alcançável são essas ações, tá? Então, eu agindo, como agir? Fé com obras. Isso, sugestão que está no material, tá?
Então, proposta para que eu, como pessoa, possa fazer. Partilhar do muito ou do pouco que se tem com aqueles que mais necessitam. Praticar a partilha em família, na escola e no trabalho. Então, eu comentei numa das missas que o padre não passou o sermão e eu que acabei passando o sermão, mas porque você acaba sendo muito influenciado pelas coisas, pela situação, sabe? Então, como família, a gente pode motivar os nossos filhos, os nossos familiares, para que sejam e pratiquem a partilha. Não é uma responsabilidade do terceiro. Então, esse é para que a gente, dentro de casa, faça um incentivo. Ou como professor. Jejuar em atitude solidária com aqueles que, pela miséria, são obrigados ao jejum. Então, dedicar o seu momento de jejum às pessoas que são obrigadas a fazer o jejum. Converter o resultado do seu jejum e da sua penitência quaresmal também em alimento para quem precisa. Então, não estou fazendo jejum na quaresma de refrigerante. Quanto que eu tomo de refrigerante por dia? 2. Faz a conta de quanto você vai economizar, pega essa grana, compra alimento, ou compra alguma coisa que possa ajudar alguém que você conhece. Questionar o próprio estilo de vida e de alimentação. Então, preciso de tudo aquilo de alimento? Será que não dá para tirar uma parte? E aí aqui entra a questão do desperdício também. Às vezes cozinha um monte lá, estraga e joga fora. Ser solidário com quem passa fome aguda. E aí não ter um coração de pedra, se sensibilizar com as pessoas. Não dá para ajudar todas as vezes. A padaria que eu vou, todo dia tem um diferente. E aí, se eu ajudar todo dia, qualquer dia eu vou estar sentado lá. Mas a gente tem que se policiar, e eu falo muito isso para o pessoal da Pastoral da Caridade, pedir para que Deus te dê o discernimento, para você entender e não endurecer o seu coração, para que não se acostume com o que está acontecendo. Colaborar com campanhas de arrecadação de alimentos, então ajudar, trazer nas missas, abolir o desperdício de alimento. Tem cursos que ensinam a gente a cozinhar e usar a partir dos alimentos também, para não jogar fora. Realizar uma doação significativa na coleta, no dia de Ramos, que esse dinheiro vai ajudar outras ações. Participar de conselho de direitos humanos, conselho regional, municipal de saúde, de adolescente. E aí aqui a gente começa a entrar na importância de participar das questões políticas do bairro. Ah, não, política é tudo ladrão. Assim a gente não resolve. Se pessoas cristãs não estiverem lá, o negócio vai ficar feio. Vai ficar mais complicado do que já está. Praticar voluntariado. Então, tem várias opções. Então, procurar o que você se identifica. Envolver-se nos trabalhos e ações que já existem na comunidade. Então, a gente tem aqui o trabalho da caridade. Tem a saúde também, que é pastoral social. Tem a questão do bazar, que também é social, porque às vezes a pessoa não tem condição de ir no shopping comprar roupa cara. E aqui eu já ouvi testemunho de pessoas que, graças a Deus, tiveram a opção do bazar. Preparar uma refeição saudável e nutritiva e chamar alguém para comer. Interessante esse, e é bem prático. Participar mais ativamente das discussões sociais e de política pública. Envolver-se com política com o espírito cristão. Que aí a pessoa fala, vou para a política para ajudar. Chega lá, vira um mercenário. Não. É o espírito cristão se manter independente do contexto. Tomar maior conhecimento e se envolver com iniciativa pública, que eu falei, não tem como abrir mão da política, e apoiar e participar das pastorais sociais da igreja. Então, saúde, caridade também está de portas abertas. E aí o próximo, agir em comunidade. Então, o que a gente, como comunidade, pode fazer? O primeiro é a campanha da fraternidade, então esse eu já comentei, aqui explica, vocês vão levar isso para casa, então explica a questão que eu comentei, que o dinheiro é destinado para ajudar. Fazer um levantamento das famílias em condição de fome na região, a gente já tem isso, a Pastoral da Caridade tem um banco de dados, com endereço, com os dados das pessoas, então a gente tem esse banco de dados. Articular meio de comunicação e mídia social, digital, de inspiração católica para divulgar ações inspiradoras. E esse aspecto é interessante porque eu já tive uma discussão com uma pessoa que existe uma diferença entre você se promover quando você divulga ação social e você inspirar e comunicar o que está acontecendo. Então, aqui o que está dizendo?
comunica, compartilha o que está acontecendo de ações sociais, porque a televisão é só sangue. Se você passar a mão, é sangue. Então, por que a gente não compartilha boas ações? Simples, de uma pessoa ajudando a outra. Isso não é marketing. É comunicar e inspirar. Então, a gente precisa, sim, compartilhar e comunicar essas ações e coisas boas que são feitas. Promover rodas de conversa com as pessoas. Então, na paróquia, na comunidade. A gente, como paróquia, está trabalhando isso. Conversei com o terço, a gente está aqui agora. Catequese destinou um dia para a gente falar com as crianças sobre fome. Então, isso também está caminhando. Então, cada pastoral, você da sua pastoral, promova um bate-papo. Pode chamar a gente vai. Eu levo o cantor. Titi, obrigado por ter aceitado o meu convite. Deixa eu ver o que mais que eu já me perdi aqui. Promover através de investimento financeiro e pessoal o serviço de caridade, então é ajudar financeiramente. Realizar encontros de catequistas, catequizanos, isso a gente está fazendo, está trabalhando. Se envolver em iniciativa ecumênica interreligiosa. Fazer ação social só faço com católico? Não. A igreja, o Papa, tem um documento Fratelli Tutti, que o Papa fala. Se junte a outras denominações religiosas. Se é para fazer ação social, para fazer o bem, a gente não precisa ter preconceito. Conhecer e dialogar as experiências que estão sendo feitas, então é falar sobre o que está acontecendo. Motivar os fiéis a participar de conselhos, de conselho humano, social, de saúde, de juventude, que é o que eu comentei antes. Incentivar o voluntariado, então é a gente como comunidade incentivar, tá? Levar as pessoas e grupos religiosos para realizar ações concretas, então os jovens, incentivar os jovens a fazerem, as outras pastorais também incentivar a fazer ações sociais. Fazer eco às vozes que levantam contra a fome, promovendo o seu testemunho, ou seja, compartilhar os posts, enviar para colega, a gente chama isso de reverberar, é comunicar, fazer expandir, fazer chegar a outras pessoas essas coisas. Valorizar com planejamento e execução a Jornada Mundial dos Pobres. Tem o Dia Nacional dos Pobres, que Francisco definiu, vai ser em novembro. Então, aqui é uma recomendação que haja uma semana voltada para essa questão do pobre e tal. Então, isso também é bem interessante, depois eu vou falar com o padre. Educar para a solidariedade permanente, então não é só nos momentos de crise. Houve um acidente lá no litoral norte, então só ajuda agora. Não, precisa ser permanente. Precisa se tornar um hábito ajudar as pessoas. Aí eu vou pular alguns, tá? Realizar ao menos uma semana social em cada sociedade, em cada diocese. Então é um encontro promovido pela diocese, então isso também é legal. Promover nos diversos níveis da vida eclesial formações sobre doutrina social da igreja. Isso é algo também legal, que eu até preciso comprar para estudar. Então, promover encontros para que se fale sobre as questões sociais. E aí o último aqui é manter aberta as portas das nossas igrejas para atender as pessoas. Alguém que está sendo muito falado, o padre Júlio Lancelotti, ele faz um trabalho muito intenso em relação a isso e abre as portas da comunidade da paróquia para os pobres. Então, vocês sabem que homem não consegue fazer mais de duas coisas, então eu estou parado aqui nos slides, mas por isso que eu entreguei o papel. E aí, aqui é só para revisitar. Então, o que dá para fazer na prática? Aqui umas sugestões que eu coloquei, com base no que a gente viu. Então, discutir, conversar e dialogar e refletir sobre a fome nas pastorais, na família, nos encontros. Então, peço muito a Deus que a gente consiga fazer isso ao longo do ano inteiro. Como família, educar para hábito saudável, para partilha, para fraternidade. Então, fazer isso em casa. Na questão política, votar em projetos. Então, olhar lá o que ele está prometendo e votar no projeto. E se não tem projeto, não sei se vale a pena votar, porque significa que está dizendo que não vai fazer nada. Em situações específicas do dia a dia, deixar o coração falar. Então, às vezes, a gente passa por algumas situações, encontra algumas pessoas, então, se policiar para que o coração ele não seja de pedra. Às vezes ele fica por algum momento, mas ouvir o seu coração. E aí permitir que o seu coração se abra também. Promover ações diretas de combate à fome. Então, arrecadação de alimentos. A minha pastoral vai ter um encontro.
Então coloca o alimento não perecível como entrada. Vou ter o meu aniversário. Casamento aconteceu aqui. Qual foi o convite para os convidados? Convite para os convidados. Tragam um alimento. Então, no casamento, no aniversário, então dá para fazer. Em encontros, pedir a inscrição com entrada de alimento, né, com alimento não perecível. Promover encontros para dialogar sobre a fome. E aí aqui o último que está no material, que eu não falei agora, eu pulei, mas uma horta comunitária na matriz. Então a gente tem um terreno aqui atrás, quem sabe fazer uma horta. De repente pegar até alguém das famílias que a gente assiste para cuidar da horta. E aí esses alimentos serem destinados para quem precisa. Então, não é nada de outro mundo. E quem não sabe o que fazer, está aí a lista, dá para trabalhar. Então, esse ano, peço a Deus que a gente consiga evoluir nessas coisas. E quem tiver ideia, me procura, eu estou à disposição. Então, revisitando o nosso conteúdo, a gente falou sobre o conceito da fome. Fome não é só não ter o que comer, insegurança alimentar. A gente falou sobre os motivos da fome. Então, passa fome não é só por preguiça, não é só é que se ele não tiver o Bolsa Família, se ele tem o Bolsa Família, ele não trabalha. Não é só isso, gente. Então, a gente falou sobre os motivos, a nossa responsabilidade como cristão, ser cristão, como humano, ser humano. E como agir na prática, vocês estão com um papel aí para levar para casa, para depois ler com calma. Os que comeram eram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. 5.000 homens é gente. O controle da Pastoral da Caridade tem hoje, cada recado de missa eu falei um número diferente, mas são mais de 450 famílias. São 451 famílias cadastradas. E aí, de novo, o número, que é assustador. 3 Paranás, ou quase um estado de São Paulo, de gente que, de fato, não come ou não sabe quando vai comer. E aí, essa é a minha pergunta para fechar. E agora? O que eu posso fazer? O que eu pretendo fazer? Quais são os meus próximos passos? Então, gostaria muito que vocês saíssem daqui, depois da missa, mas que saíssem daqui com essa reflexão. E torço para que vocês saiam diferente do que entraram, com outro olhar, com outra perspectiva. E aí tem uma música, o pão, a gente tem a Eucaristia como o pão vivo que desceu dos céus. Então o pão ele representa o saciar dessa fome. E a fração do pão representa o reconhecimento do cristão. Então, essa música ela é um momento em que a gente esteve com alguém e não percebeu esse alguém. E quando houve um gesto, a gente reconheceu quem era esse alguém. Quem podia imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor. Comentavam com grande dor tudo que se passou e jamais esperavam encontrar o Senhor. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os teus corações que diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção.
coração, mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Bom, de conteúdo é isso. Deus operou um milagre que eu consegui não falar demais, mas eu agradeço. Eu gosto muito dessa foto. Aí um testemunho. A gente vê, quem tem mais tempo de comunidade me vê aqui, eu era muito magro desde o começo, desde jovem, né? Tem mais de 20 anos que é a minha história na comunidade, na paróquia. E essa semana eu até mandei mensagem pro pessoal que a gente se conhece, é amigo há mais de 20 anos. O irmão dele foi quando eu fiz o primeiro retiro de jovens, o irmão dele era o líder do círculo, o Lucas, o irmão do Titi. Então é uma amizade de mais de 20 anos. E às vezes as pessoas veem a gente na comunidade, alguém lembra, pô, faz tanto tempo que eu vejo esse menino aí, e apesar de estar na comunidade e ter por muito tempo da minha vida trabalhado de uma forma muito intensa, eu tive sim os meus momentos difíceis, como todos nós tivemos. E eu gosto muito dessa foto porque um certo dia eu estava em casa sentindo um negócio muito ruim. E eu já não vinha à missa com certa frequência. Então eu estava em casa me sentindo aquela angústia que a gente sabe que alguma coisa não está bem. E eu estava me sentindo muito mal e eu pensei, já era domingo, estava chegando a hora da missa da noite e eu vou à missa. Porque não está legal. E aí eu subi, naquela semana eu tinha comprado um celular novo, celular caro. E aí eu subi, a missa estava começando, eu deixei o carro ali e eu vim andando muito rápido, muito rápido. E no degrau ali da viradinha, na hora que eu fui entrar, eu tropiquei e eu caí de 4, literalmente eu caí de 4, na porta da igreja. E aí quando eu caí de 4, na porta da igreja tava o Lucas e o Wagner. O irmão Lucas, que é da acolhida, e o Wagner. O trabalho que eu faço hoje na Pastoral da Caridade, eu herdei do Lucas. O Lucas ele e o Zé, eles juntavam alimentos na época da pandemia e levavam na casa das pessoas. E o Lucas conversou muito comigo e me inspirou muito. E aí eu caí de 4, literalmente nos pés do Lucas e do Wagner. E aí o Wagner até assustou na hora. E aí ele falou, que isso, irmãozinho? E me levantou. E aí eu entrei, o meu joelho estava sangrando. Eu não tinha visto na hora, eu entrei, fiquei ali no fundo como eu costumo ficar. E depois eu vi que meu joelho estava sangrando. E naquela queda, eu arrebentei o meu celular, que era novo, tinha acabado de comprar naquela semana. E eu fiquei a missa inteira pensando, né? Eu estava numa situação, num momento tão... que até o peso daquilo que eu estava dificultou de eu andar. E eu gosto muito dessa foto, porque depois disso muita coisa aconteceu. Muita coisa. E hoje sou muito grato a Deus pelo trabalho que a gente faz na Pastoral da Caridade. Uma equipe fortalecida, com pessoas novas que chegaram para ajudar. E grato também ao Padre Ricardo, porque eu estou muito feliz de estar aqui hoje, porque se eu estou aqui hoje também é parte por causa do Padre Ricardo, que me convidou, que me dá toda a autonomia, que me aconselha. A postura do padre, a prioridade do padre é fundamental para que essas coisas aconteçam. Aí a gente sabe que, bom, eu sou grato a Deus pelo Padre Ricardo e estou aqui muito por conta dele. E aí nesse momento eu estava falando sobre um trabalho que a gente fez em parceria com o Terço dos Homens. Então essa foto, sempre quando eu vejo ela me lembra esse momento que eu vivi. Bom, é isso. Eu quero chamar o Felipe para ajudar não, né? Para fazer a oração final. Para ajudar. Mas, Felipe, nosso novo seminarista, a gente ainda não conversou muito, mas que Deus abençoe a sua chegada. Já sabe que é muito bem-vindo, mas queria te pedir para fazer a oração final
Então vamos ficar de pé. Obrigado, gente. Zé e a Vera, obrigado. Pastoral da Saúde e o Ministério pelo convite. Vamos agradecer ao Senhor por este momento. Como foi exposto aqui, já é a terceira vez que a campanha traz a questão da fome. Ou seja, por mais que já venha sendo falado por várias décadas, ainda é algo que assombra o nosso Brasil, é algo que assombra o nosso povo e não precisamos ir tão longe. Aqui mesmo são 451 famílias inscritas. Infelizmente não conseguimos atender todos os meses, porque é muita família, é muito alimento. Então, um pouco que nós fazemos já faz diferença na vida de muitos. Então, vamos pedir ao Senhor para que Ele continue nos dando forças para continuarmos na caminhada, para que Ele nos dê discernimento, para que tenhamos coragem, tenhamos fé e tenhamos determinação para seguir os passos de Jesus, para alimentar aquele que tem fome e para dar de beber àquele que tem sede. Peçamos também a intercessão da Virgem Maria, para que ela, que é mãe, da mesma maneira que alimentou e acalentou o seu Filho Jesus, ela possa nos alimentar e possa nos acalentar, para que ela nos guarde debaixo do seu sagrado manto, para que ela leve as nossas preces até o Sagrado Coração de Jesus. Pedimos também por todas aquelas pessoas que nós assistimos, para que, amparados pelo poder divino, para que, amparados pela força do Espírito, elas possam ser fortificadas, elas possam ser amparadas, elas possam ser levantadas para continuar seguindo o caminho do Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Voltando os nossos olhares à Virgem Santíssima, ela que é mãe, ela que acolhe, para que ela possa acolher os nossos bons pensamentos, os nossos bons projetos, para que ela interceda por esta pastoral, para que ela interceda pelos nossos planos, para que ela possa ir nos guiando neste caminho rumo aos céus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Parabéns pelo trabalho que você faz, Washington, junto com a Pastoral da Caridade. E agradecemos a presença de vocês para vir ouvir um pouco desse tema tão importante. Ontem teve a formação lá no Colégio da Misericórdia em Osasco, sobre a campanha. E hoje o Washington teve essa ideia de trazer esse momento de espiritualidade, esse momento de formação para todos nós. Então, para que tudo que tenha sido falado, tudo que tenha sido escutado, possa ressoar em nossos corações e em nossas vidas, para que a gente possa colocar em prática, que não fique apenas no nosso conhecimento, mas que a prática ela faça parte de nossas vidas, para que a gente possa ajudar a quem mais tanto necessita. Às vezes, como o Washington falou, a gente pensa que 1 quilo de arroz não vai fazer diferença, mas para quem não tem nada, 1 quilo de arroz vale muito. Então Deus abençoe a cada um e aguardemos logo o início da Santa Missa. Parabéns a todos. Obrigado, gente. Obrigado, Pascom. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê?
Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê?